Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento que você está vendo isso. Eu me chamo Laís Fernanda, vou ser sua professora agora em Direito Eleitoral. E nessa matéria a gente vai ver muita coisa. Esse Direito Eleitoral é um universo muito grande. Hoje nós vamos começar com o módulo 1, que trata sobre regimes políticos. A gente vai ver um pouquinho sobre participação popular, sobre representação, e aí a gente vai começar hoje tratando sobre essa ideia de regimes políticos. O que seriam regimes políticos? E aí eu faço um primeiro adendo para você. Seguinte, regime político não pode ser confundido com forma de Estado, não pode ser confundido com sistema de governo, não pode ser confundido com forma de governo, e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. O regime político em si, quando a gente fala de regime político, a gente fala do conjunto de órgãos ali, de instituições políticas que estão gerindo o Estado. Isso se difere e muito das formas de Estado. Por exemplo, nós no Brasil temos o Estado federado, né? Mas pode-se haver, por exemplo, um Estado unitário. Isso é uma forma de Estado, tá? Isso é diferente. Também a gente não pode misturar esse conceito de regime político com o sistema de governo, porque o sistema de governo é a forma que o governo se organiza. Então, aqui nós temos um presidencialismo, temos também outra possibilidade do parlamentarismo, temos uma outra possibilidade, né, do semi-parlamentarismo e afins. Né? Então, isso também não pode ser confundido com formas ali, com regime político, tá? Formas e sistema de governo com regime político. E, por fim, a gente também não pode confundir formas de governo com regime político. E aí, forma de governo, a gente está falando, por exemplo, sobre a monarquia, sobre a república, dentre outras formas existentes, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que aqui agora a gente vai tratar de regimes políticos, que é a forma ali que as instituições se organizam, tá? Primeiro ponto. A gente trabalha com os principais tipos, né? São 3 tipos de regimes políticos que a gente trata. O primeiro deles é o autoritarismo, o segundo, o totalitarismo e o terceiro, a democracia. E aí eu vou falar por que a gente coloca nessa ordem, porque é mais fácil de compreender. No autoritarismo, a gente tem um sistema, né, um regime político que é encabeçado por um grupo político, tá? Então, essas instituições é encabeçada por um grupo político que detém ali o poder e se caracteriza pela extinção dos direitos políticos. Então, direitos e garantias individuais, você esquece. Então, o autoritarismo, ele possui ali, a principal característica dele é essa extinção dos poderes políticos, tá? Já o totalitarismo tem quase o mesmo, né, quase a mesma organização. Entretanto, no totalitarismo você tem a figura de um representante que ele encabeça esse sistema, né, essa organização dessas instituições políticas. Então você tem, da mesma forma, extinção de direitos políticos, direitos e garantias políticas, direitos e garantias individuais e coletivas, mas você tem um ser, uma pessoa que encabeça esse grupo, diferente do autoritarismo que você tem um grupo político, né? Por exemplo, você pode utilizar como exemplo as Forças Armadas, o Exército, um grupo político, um partido político X que de repente, né, se desvincula ali do governo. E é importante dizer para vocês que, independentemente do governo ser legítimo ou não, esse regime político, essa característica do regime político, né, essa descrição do regime político é válida. E aí eu vou te falar por quê. Ainda que o seu povo, a sua população não reconheça aquele líder, por exemplo, totalitário, o totalitarismo existente naquele lugar pode existir. Né? Então, por exemplo, nós temos como um grande exemplo aí a Venezuela, que tem o Maduro como um líder que se diz totalitário, vamos colocar assim. O pessoal diz que ele é um totalitarista, porque ele concentra todas as ações nele mesmo. Embora, eu vou falar isso daqui a pouco, o sistema
oficial do governo venezuelano seja, o regime oficial do governo venezuelano seja a democracia. Mas muitos regimes totalitários hoje têm esse disfarce de democrático. Porque justamente você utiliza todo o poder que existe na Constituição ou todo o poder que existem ali naquelas instituições políticas, desvirtuando um pouquinho o sistema, tá? Então, essa é uma diferença aí do totalitarismo. Você tem uma figura que encabeça todo esse sistema de organização, tá? Já a democracia é aquela em que a gente está acostumado, né, a ouvir sobre. Democracia, a gente pensa lá em Atenas, em Esparta, né, em Atenas, a ideia de governo do povo, de demo, povo, e kratos, que é poder. Então é o poder do povo, o poder que vem do povo para o povo, pelo povo. Isso foi criado, inclusive, por Abraham Lincoln. Ele quem cunhou essa frase e que fez essa interpretação de que, bom, a democracia é um governo do povo, para o povo, com o fim do povo, né? E a gente tem que tomar cuidado porque a democracia ela pode ser dividida em 3 formas, tá? Isso vai estar no material de vocês. A primeira forma que a gente divide a democracia, né, é a democracia direta. Bom, a democracia direta é o clássico, é o que deveria ser, como a democracia deveria ser. Por que eu digo como ela deveria ser? Porque nos dias de hoje seria impossível torná-la efetiva. A democracia direta, ela nada mais é do que o autogoverno. Funciona em lugares pequenos, funciona em países pequenos, em cidades pequenas, em governos pequenos. Porque você teria, por exemplo, a possibilidade de juntar todo mundo, ou seja, a democracia direta requer que todos participem da forma de governo, tá? Então, você tem ali uma necessidade de que todo mundo, independente de como, responda ali com esse regime político, tá? Isso hoje não é praticável. Como é que você coloca todo mundo dentro, por exemplo, do Congresso Nacional para decidir, para tornar, né, uma lei possível, né? Para se promulgar uma lei, por exemplo, para se criar uma lei, vamos colocar assim. É impossível, né? Não tem como a gente praticá-la na modernidade. Entretanto, ela é o pensamento clássico da democracia. É o que se gerou, de onde partiu, né, de onde se pensou a democracia, certo? Já, como segunda definição, a gente tem a democracia indireta. E aí a democracia indireta, a gente pensa um pouquinho mais sobre representação. Na democracia indireta, é como se nós todos, e é uma das coisas que a gente faz aqui no Brasil também, elegêssemos representantes de certos grupos para que então esses representantes se unam e tomem decisões em nome da população que o elegeu. Então a gente está falando aqui de mandatos, tá? Então quando a gente fala em democracia indireta, a gente fala de mandatos. Eu preciso indiretamente eleger alguém que vai decidir as coisas por mim. Então não vou ser eu que vou estar lá, mas essa pessoa que eu coloquei naquele lugar, certo? E a gente tem o modelo atual, o modelo que a gente pratica, e inclusive é o modelo que está determinado ali na nossa Constituição Federal, no artigo 1º da nossa Constituição Federal, no parágrafo único, que é a democracia semidireta. Como assim, professora? Semidireta, ela vai juntar o melhor dos 2 mundos, tá? Nós vamos ter a participação popular em alguns pontos, né? Nós vamos ver aqui quais seriam esses pontos possíveis de participação popular, e nós teremos a representação indireta. Então, parte das decisões do governo são tomadas por todo mundo, como direta, e parte das decisões políticas também são tomadas pelos nossos representantes que foram eleitos indiretamente ali, tá? Então, a nossa Constituição, como eu falei, né, no parágrafo 1º, traz para nós que todo poder emana do povo, né, que
o exerce por meio de representantes eleitos. Isso aí é basicamente a classificação da nossa democracia semidireta, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, certo? E aí, professora, como é que a gente usa então, como é que a gente exerce então essa democracia direta? E aí a gente tem 3 formas alcançadas ali na nossa Constituição, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E aí eu vou te dar uma dica para você conseguir gravar o que é cada um deles, tá? O plebiscito nada mais é do que uma consulta anterior a um ato administrativo, a uma lei, enfim, uma necessidade ali política, algo que vai ser feito e a gente precisa saber se a população concorda. Então a gente faz uma consulta anterior, o governo faz uma consulta anterior à população para dizer, você concorda com isso, sim ou não? Aí você vai lá na urna, vota sim ou não. Então essa é uma forma de você participar anteriormente, dizendo se você concorda com certo ato administrativo ou não. Depois, você tem o referendo, que referendar nada mais é do que ratificar alguma coisa, dar concordância a alguma coisa, ou então rejeitar alguma coisa. Certo ato administrativo foi feito e você precisa dizer, né, por meio ali do seu voto na urna eletrônica também, que você concorda ou não que aquilo foi feito, como aquilo foi feito, ou enfim, né, para o governo conseguir seguir em frente com aquele ato administrativo ou retornar ao status quo, tá? Então, esses 2 tipos são aí muito conhecidos, né, teoricamente, mas muito pouco praticados atualmente. Acredito eu que o último plebiscito que nós tivemos foi em 2002 sobre as armas de fogo, né, sobre a lei do desarmamento. E aí nós tivemos um plebiscito, uma consulta à população para então ser editada a norma que trataria sobre o desarmamento, tá? E aí a maioria da população votou para que fossem desarmadas, a população fosse desarmada. Por isso a lei se tornou lei do desarmamento, tá? E por último nós temos a iniciativa popular. A iniciativa popular nada mais é do que, bom, podemos criar leis, certo? Por meio dos nossos representantes. Só que digamos que os nossos representantes não estão fazendo o que a gente quer. Não estão editando uma norma que é necessária, nós precisamos daquilo ali. Por exemplo, uma lei de iniciativa popular que foi muito falada foi a Lava Jato, né? A lei da Lava Jato. Quando editada, ela foi feita por iniciativa popular, o Ministério Público juntou ali assinaturas de milhões de eleitores para então dar entrada nessa lei como iniciativa popular. Por quê? O legislativo não queria fazê-lo, não queria editá-la. Não sabemos qual é o motivo, mas foi editada dessa forma, como iniciativa popular, tá? E aí, para te ajudar a gravar, né, para dar um recurso ali para você gravar como que funciona essa democracia direta, digamos assim, é só você lembrar que é o seguinte, plebiscito te lembra pré, então lembre-se de pré, como se fosse plebis, não é plé, né, não é plebiscito, mas lembre-se de pré, que é antes, tá? Faz uma consulta anterior. E referendo é referendar, ratificar alguma coisa, então é depois, certo? Iniciativa popular, o próprio nome já diz, é algo feito por iniciativa da população, tá? Então é feito de forma direta. Tudo isso tá ali no artigo 14 da nossa Constituição, tá? Tá tudo colocadinho ali no artigo 14 da sua Constituição, você pode dar uma olhada também, vai estar aí no seu material, certo? Bom, para esse módulo, a gente conversa, né, um pouquinho sobre essa ideia da participação popular, de como a participação popular se dá. Então, por meio da nossa democracia semi-direta. E a nossa representação vai ser feita aí por meio da nossa, né, dos nossos partidos políticos, por meio dos nossos representantes.
E é sobre eles que a gente vai tratar no módulo seguinte. No módulo seguinte a gente vai tratar sobre partidos políticos. No seu material existem aí mais informações sobre o tema dessa aula. Então dá uma olhadinha direitinho, faz os exercícios, qualquer coisa a tutoria tá aí, pergunte, interaja com a gente, tá? Eu tô aqui para responder, tô aqui para ajudá-los. Muito obrigada por hoje e é isso. Até a próxima!